Boa noite, eu me chamo Conceição. Eu sou uma senhora do interior de São Paulo e tenho já os meus quase 80 anos de idade. Quando eu era menina, em uma noite chuvosa, eu tive um sonho com uma moça bonita que parecia ser muito rica, e ela me chamou e me mostrou onde havia uma botija de ouro enterrada. A mulher no sonho, a princípio, parecia muito calma. Ela me mostrou onde estava a botija, perguntou se eu queria ser bonita igual a ela, enfim. O local era embaixo de um pé de jatobá, que ficava no terreno aos fundos de uma enorme fazenda abandonada, que havia perto de onde eu morava. Havia muito mato na fazenda, pois as pessoas contavam que houve uma tragédia naquela fazenda. O marido descobriu uma suposta traição, então ele deu fim em toda a família e por último tirou a própria vida. E desde então ninguém conseguiu morar na fazenda, até que a mesma foi abandonada de vez. Bem, voltando ao sonho, a moça disse que eu precisava desenterrar aquela botija e eu seria rica e muito bonita igual a ela. Eu respondi a ela que eu queria sim. Então, ela disse que eu só poderia ir em uma noite de lua cheia e eu deveria ir sozinha, pois se eu levasse alguém junto, a pessoa me mataria para ficar com todo o ouro. E no final, o ouro voltaria para o mesmo lugar de onde veio devido à maldição. Então eu disse: "Ai moça, me desculpa, mas eu não vou não, eu tenho medo." Então, o semblante da moça mudou. Ela começou a gritar e falou que enquanto o ouro estivesse enterrado, ela não teria sossego. E, consequentemente, ela também não me daria sossego. Acordei com muito medo aquela noite. Achei se tratar apenas de um sonho, mas isso se tornou frequente a cada noite. Até que certa vez, a moça no sonho disse o seguinte: "Se você não vai, sua inútil, eu vou te matar aqui." Então o rosto da moça se transformou em uma caveira e ela começou a me enforcar. Eu tentava gritar e não conseguia, até que a minha mãe entrou no quarto e viu que eu me debatia e não conseguia respirar. A minha mãe então me acordou. Eu lembro que eu chorava muito e contei para minha mãe o sonho. E disse também que não se tratava de apenas um sonho comum, pois quase todas as noites eu tinha aquele pesadelo com aquela moça. A minha mãe então, ela fez uma oração e disse que eu nunca mais sonharia com aquela moça, pois a sua mãe, no caso a minha avó, há muito tempo já havia sonhado com aquela moça da botija. A minha avó, Rosália, ela não teve coragem de ir atrás do ouro, mas ela contou o sonho para dois amigos, o Pedro e o Júlio. E naquela época, em interiores, todo mundo era supersticioso. Ambos decidiram ir atrás da botija. Eles foram durante o dia. E mesmo naquela época, a fazenda já estava abandonada. Então os dois rapazes foram até o pé de jatobá e cavaram tudo em sua volta. Eles tiveram a sensação de serem observados, e um vento forte começou a soprar em volta deles. Então, eles foram embora e disseram para minha avó que não havia nada ali. Então, a minha avó disse que a botija só aparecia durante a noite. Pedro e Júlio, então, eles não desistiram. Resolveram voltarem à noite, porém, ambos eram medrosos demais. Então decidiram chamar alguém para ser cobaia, e eles chamaram o sobrinho de um fazendeiro, um rapaz metido que ninguém gostava dele. Ele se chamava Carlos. A condição era que ninguém poderia saber, pois se alguém soubesse, poderia falar que era o dono do ouro e querer tomar deles.
eles alertaram Carlos. Então, os três partiram naquela noite de quinta para sexta. Eles chegaram até o local e aquela sensação de estarem sendo observados era muito maior. A temperatura caiu drasticamente e começou a fazer muito frio. Eles fizeram uma fogueira e começaram a cavar. Porém, do nada, a fogueira era apagada. E com muito medo, mas com muita persistência, eles passaram horas cavando e finalmente encontraram a botija. Havia mais ouro do que eles pudessem imaginar. Bem, o dia estava amanhecendo e Pedro e Júlio estavam exaustos de tanto cavar, pois Carlos ficou apenas segurando o lampião para clarear o local. Carlos então disse: "Vocês dois fiquem aqui descansando. Eu vou até o armazém do seu Paulo. Eu vou trazer água, pão e uma bebida para nós comemorar." Então Pedro e Júlio concordaram. E assim que Carlos saiu, o Pedro disse: "Ele não merece nada não. Ele não fez nada. Só segurou o lampião. Nós que fizemos o serviço pesado." Então Júlio disse: "É verdade, não é justo. Ninguém gosta dele e ninguém sabe que ele vai estar aqui. Bora fazer o seguinte: quando ele voltar, nós come e toma água. E quando ele estiver distraído, eu falo que eu vou fazer xixi, volto e dou uma pasada na cabeça dele. Nós enterra ele aqui mesmo nesse buraco, que já está aberto mesmo, e ninguém vai procurar ele aqui não." Ambos concordaram. Então, quando Carlos chegou, todos tomaram água e comeram pão. Então Carlos disse: "Olha, eu deixei o melhor para o final." Era uma garrafa do melhor uísque do armazém. Carlos disse que era um presente para os dois, pois ele não bebia. E nesse momento, o Júlio, que havia se afastado, dizendo que ia fazer xixi, ele voltou com a pá e golpeou o Carlos. Ele caiu com a cabeça sangrando, olhando para Pedro. Mas Júlio não parou de golpeá-lo com a pá e a cena foi chocante. Pedro ficou meio ressentido, mas feliz ao mesmo tempo, pois ambos estavam ricos. Eles enterraram o corpo de Carlos, ali onde estava a botija, e depois Júlio disse: "Bora tomar esse uísque para comemorar. É um desperdício jogar fora." Então, ambos tomaram, e na segunda dose, o Pedro começou a vomitar, e em seguida foi o Júlio. Depois ambos caíram e começaram a se debaterem e a espumarem pela boca. O uísque estava envenenado, e no final de tudo, a botija voltou para o mesmo lugar, e a moça, ela ainda assombra os moradores do povoado em busca de alguém para desenterrar o ouro, mas ela sempre adverte: "Você tem que ir sozinho, pois a pessoa que você vai levar vai querer te matar no final e ficar com tudo." Boa noite.